Graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos. Vocês estão bem? De verdade? Estou sentindo assim vocês hoje. Será que é por ser quarta-feira? Um pouco cansado, talvez? Será? Borocochô, né? Glória a Deus. Mas com Jesus, o Senhor renova as nossas forças. Amém? Já pela fé eu declaro o sobrenatural de Deus sobre a sua vida aí. Espírito Santo, nós te adoramos, nós nos rendemos diante do Senhor. Declaramos a tua soberania neste lugar. Tão bom servir o Senhor, tão bom nos reunirmos aqui para adorar o Senhor. Foi ministrado os louvores, ofertas, o Senhor já falou conosco. E esse é um dos momentos mais importantes dessa reunião. O momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Usa a minha vida, Pai, no nome poderoso de Jesus, para ministrar à Tua igreja aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado neste lugar. Que a Tua palavra, liberada aqui, ela possa frutificar em cada coração. No nome poderoso de Jesus. Você crê? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, no domingo passado eu ministrei uma mensagem com o tema Você já andou na contramão? Muitos falaram que sim, eu também, né? E eu falei acerca dos discípulos de Jesus, que eles davam a ideia de que eles iam na contramão do plano eterno de Deus. Obrigado, meu filho. E como após eles receberam a palavra de Jesus, eles mudaram totalmente e ganharam o mundo da época. E nós, assim como esses discípulos, não somos diferentes. Muitas vezes nós costumamos dizer que nós estamos na contramão do mundo, e nós estamos na contramão do mundo, de verdade. Só que muitas vezes nós estamos também na contramão dos planos de Deus. Quando nós deixamos de fazer algo, não nos posicionamos da maneira que Ele gostaria que eu e você nos posicionássemos, nós vamos na contramão dos planos de Deus. E assim como os discípulos receberam uma palavra de Jesus, nós também, quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, nós mudamos totalmente e começamos a contribuir para que o avanço do reino ele seja real, para que isso aconteça verdadeiramente. E hoje eu quero dar sequência a esse assunto, e nós falaremos hoje sobre você andando na mesma direção do Espírito Santo. Amém? Quantos querem andar aqui na mesma direção do Espírito Santo? Eu quero andar, e eu creio que você também quer andar. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos irmãos de Coríntios. Eu estou trazendo aqui, querido, textos muito profundos. Eu gostaria de pedir assim a sua atenção, porque caso o pastor fale algo aqui que você talvez não vai gostar, ou enfim, não serviu para você, eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai servir, porque ela não volta vazia. Amém? Então preste bastante atenção no que diz aqui a palavra do Senhor, através da vida do apóstolo Paulo. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Olha só, tremendo isso aqui. Quando estive com os judeus, vivi como judeu para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei,
para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Queridos, nós estamos ouvindo aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, um homem estudado, um homem experimentado, com experiência, um cara fenomenal, podemos dizer assim, uma pessoa extraordinária. E nós vemos, querido, que ele estava focado, ele estava conectado com o céu, ele não perdia tempo. Se nós pararmos para analisar, ele fazia de tudo para poder levar Cristo às pessoas. Eu me fiz de fraco, embora sendo livre, eu me coloquei debaixo da lei para que eu pudesse ganhar aqueles que estavam debaixo da lei. Olha só, querido. Então, esse homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, nós precisamos nos atentar para as suas palavras e entender que, assim como ele entendeu, não tem nada na terra mais importante para Deus do que salvar vidas. Não tem nada mais importante. Se nós pararmos para analisar, querido, a urgência, os tempos estão cada dia mais difíceis. Nós estamos olhando agora para essa questão dessa pandemia, quando a gente achava que as coisas estavam dando uma acalmada, parece que voltou tudo novamente, não parece, gente? Os hospitais, a mídia, propagando e falando disso e tal. Eu confesso para vocês que eu não tenho ouvido televisão, assistido televisão, não tenho olhado muito a internet, não tenho olhado, de verdade. Eu tenho procurado me conectar mais com Deus, porque se eu estiver conectado com Ele, eu não vou perder o foco. Eu vou estar vivendo em um mundo que está quase em colapso, se você parar para analisar, mas eu vou estar conectado com o céu. A minha cabeça vai estar conectada com o céu. Eu não vou me perder no meio do caminho. Isso é o que o Senhor quer, querido, para mim e para você. Então, ganhar vidas é tão importante que Ele mandou o seu próprio Filho para resgatar com a sua própria vida a humanidade que estava perdida. E após isso, depois de enviar o seu próprio Filho, Ele envia o seu próprio Espírito, para que através de nós podemos dar continuidade a essa grande missão. Sendo inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos fazer grandes coisas para o Senhor. Aonde você estiver, Deus te colocou lá com um propósito. E a qualquer momento Ele quer usar a sua vida, querido. Sabe por quê? Porque tudo que o Espírito Santo faz está nessa direção. Ele te restaura, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te equipa e Ele te envia para que você possa fazer a diferença. Você está entendendo, querido? Então, o movimento do Espírito é na direção dos perdidos. Tudo aquilo que Ele fez em nós, Ele acredita que eu e você vamos também nos mover nessa direção. Fazer a outros aquilo que foi feito a nós.
Então essa é a missão do Espírito Santo em nós. Você é a voz, é as mãos, é os pés do Espírito Santo aqui na terra. Assim como o Senhor tem os seus filhos instruídos, empoderados, capacitados para fazer a diferença, Satanás também tem os seus enviados, que trabalham o tempo todo, não medem esforços para desviar os seus filhos do caminho, para nos afastar do propósito, daquilo que o Senhor já tem designado no seu coração para cada um de nós. Se nós pararmos para analisar, querido, aí fora, há tanta atratividade, que se eu e você como igreja não despertarmos para esse tempo, nós vamos continuar perdendo pessoas para o mundo. Vamos ver as igrejas sendo esvaziadas. É com temor no coração que eu falo isso, queridos. Porque a urgência, nós precisamos nos despertar, ter senso de propósito, como eu falei na ministração de domingo. Porque o inimigo, ele está trabalhando todo o tempo. Ele foi condenado, só que ele trabalha o tempo todo para levar o maior número de pessoas com ele. O evangelho não muda. Jesus tem que ser o centro. Mas a forma com que nós entregamos o evangelho para as pessoas precisa mudar. Nós precisamos estar em constante aprendizagem, buscando conhecimento, se aperfeiçoando, estudando, pensando fora da caixa. Eu achei interessante, por isso que eu pedi para minha esposa falar qual era o propósito do açaí. Porque, às vezes, para mim e para você não faz diferença um jogo de luz aqui. Se tiver energia, a gente adora. Se tiver uma lamparina aqui, a gente adora, não é verdade? Mas para os jovens é diferente. Então, talvez para mim e para você não faz diferença, mas para eles faz. Então, eu vou investir em um propósito. Eu não estou investindo em açaí, não. Eu estou investido em vidas, salvação de almas. A exemplo do apóstolo Paulo, eu me fiz de fraco, eu me coloquei debaixo da lei. Por quê? Porque eu queria ganhar pessoas para Jesus. Assim é a igreja. Jesus é o centro do evangelho. Mas a igreja precisa sim pensar fora da caixa. Se tiver que colocar luz, a gente coloca luz. Se tiver que colocar um telão, a gente coloca telão. Por quê? Porque nós queremos ganhar os jovens para Jesus. Enquanto o mundo tem atratividade, está arrebanhando esses jovens, muitas vezes a igreja está de braços cruzados. Ai, pastor, vai colocar luz aí. Pintou o fundo da igreja de preto agora, ó. É só uma cor. Só uma cor. Não é verdade? A parede é preta, mas você é luz. Amém? Se você pegar a sua lanterna e colocar no fecho da chave na sua porta, você focar a sua lanterna ali, aquele ambiente ele pode estar escuro, mas quando a luz passar por aquela fechadura onde passa a chave, ela vai entrar naquele ambiente, ela vai se espalhar. Ela vai clarear aquele ambiente. Faça o teste para você ver. E nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E quando nós chegarmos nesses ambientes, nós vamos levar clareza para essas pessoas. Um coração aberto, levando o amor de Deus, estudando, sermos atualizados, para que nós não possamos parar no tempo. Amém? Entendendo que, como eu falei, o Espírito Santo ele se move nessa direção. Salvação de vidas. E o apóstolo Paulo aqui nós vemos claramente que ele queria ganhar o maior número de pessoas, os judeus, os fracos, aqueles que estavam debaixo da lei. Por quê? Porque os resultados são importantes para o Senhor. O maior número de pessoas possíveis, salvas.
Jesus diz: sede prudente. Então nós precisamos andar focados no propósito. Eu quero correr e vencer essa corrida. Quantos querem aí? Deus se importa, querido, com os números. A Bíblia registra em Atos constantemente os números dos que iam sendo salvos. E cada um número representa uma vida, uma alma que foi tirada das mãos de Satanás e levada aos pés do Senhor. Então Deus se importa com os números. Olha só essa fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Olha só. Então vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e para darem fruto. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Queridos, a salvação é graça, amém? É favor de Deus. Através da nossa fé em Cristo Jesus, reconhecermos Ele como o Senhor das nossas vidas, nós somos salvos. A partir do momento que você levanta a sua mão, fala: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, como meu Senhor. A partir daquele momento, você é um salvo em Cristo Jesus. Mas o galardão é fruto. E algo interessante, querido, que nós precisamos saber, é que se o fruto não permanecer, não haverá galardão. Então, galardão é fruto. Vamos dar sequência aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8 a 15. Olha só. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Olha só. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Veja cada um como faz as suas obras, como você trabalha em prol do reino de Deus. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Quem é esse alicerce, gente? Que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, ouro, palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade de cada obra. Diga: ai, ai, ai. Se o que alguém constrói permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Aí ele diz: contudo, vírgula, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Meu Deus. Só de ler esse texto, querido, dá um temor no coração. Porque se nós fizermos uma autoanálise agora, como que está a nossa caminhada com Cristo? Como que estão as nossas obras? Nós estamos realizando algo em prol do reino? Nós estamos dando fruto? Esses frutos têm permanecido? São perguntas, querido, que só você pode responder. Qual é a qualidade das suas obras? Quando você realiza algo para o Senhor, como é a motivação do seu coração que está por trás daquela ação? Nós podemos muitas vezes estar fazendo algo correto, certo, mas com a motivação errada. E aí é feno, é palha, é madeira,
e ela não vai passar pelo fogo. Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Quanto tempo eu tenho de caminhada com Jesus? 5 anos, 10 anos, 20, 30, não sei. O que eu estou fazendo em prol do reino? Eu estou contribuindo ou eu estou indo contra os planos de Deus, na contramão, assim como os discípulos estavam lá no início, na contramão dos planos de Deus? O que eu tenho feito para contribuir com o avanço do reino? Só eu e você podemos fazer essa autoanálise. E o Espírito Santo vai deixar claro para mim e para você qual é a qualidade da obra que eu estou realizando. Se é ouro, prata, ou madeira, pedras preciosas, feno. Porque ouro, prata, pedras preciosas é igual a caráter investido em vidas. Assim como o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro verdadeiramente com Cristo, que ele recebeu aquele encontro, aquele impacto da glória de Deus com o próprio Cristo, a caminho de Damasco, a partir daquele momento, eu penso que ele nunca mais foi a mesma pessoa. E nós, querido, como nós estamos vivendo desde o dia que nós levantamos as nossas mãos para o Senhor? Eu tenho sido um agente de transformação, eu tenho contribuído, eu tenho sido um facilitador no reino, eu tenho sido uma pessoa que é só a graça. O Senhor um dia nos alcançou. E como eu falei, aquilo que o Espírito Santo de Deus fez em nós, Ele espera que nós venhamos a fazer o mesmo. Que sejamos facilitadores, que sejamos instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença. O mundo aí fora está tão complicado, queridos, está tão difícil de se viver. As pessoas estão querendo levar vantagem a todo custo. As pessoas estão de todas as maneiras tentando levar vantagem, nem que precise passar por cima de alguém. Então aí fora está terrível. A palavra diz que o amor se esfriaria, e nós vemos isso claramente dentro das famílias, nos relacionamentos, nos casais. Qualquer desafio enfrentado, não dá mais. É mais fácil trocar a esposa ou trocar o esposo do que continuar. É mais fácil ceder à tentação e pecar do que seguir a Jesus e ser separado, santificado para o Senhor todos os dias. Seguir a Jesus, querido, depende de um posicionamento. E a palavra diz, através do próprio apóstolo Paulo, que nós não somos tentados, querido, por coisas a não ser humana, a não ser nós mesmos, da nossa própria carne. Nós não somos. Quando nós somos tentados, é porque a nossa carne ela está querendo algo. Mas ele diz também, mesmo que nós sejamos tentados, o próprio Senhor nos dará o escape para que possais suportar. Então nós temos 2 caminhos. Ou eu decido ceder às tentações. Esse texto, se não me falha a memória, está em 1 Coríntios 10, 13, tá, querido? Se não me falha aqui a memória. Então nós temos 2 caminhos. Ou eu decido seguir as vontades do meu corpo,
ou eu decido me santificar para o Senhor, para que eu possa ser usado por Ele para fazer a diferença lá fora, entendendo que Ele se move nessa direção. Como nós vamos andar na mesma direção do Espírito Santo e alcançar o prêmio? Primeiro, com espírito de servo. Olha o que ele diz no verso 19: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Esse homem era um homem abnegado. Ele se deixou as suas vontades de lado para fazer a vontade de Deus. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo. A palavra servo, ela quer dizer exatamente isso, tá, queridos? Escravo. E nós só vamos entender se realmente nós somos servos quando nós somos colocados na posição de servo e eu não dou aquela esperneadinha. Ah, tem que ser comigo e tal. Aí realmente eu tenho um coração de servo. Queridos, e é tão fácil você, nessa posição, você gritar, a sua alma gritar. Por quê? Porque nós, na verdade, muitas vezes nós queremos ser tratado bem, não é verdade? Nós queremos ser massageado, muitas vezes, o ego, né? Ter o ego massageado, com elogio, tapinha nas costas. Nós queremos ser servido, não é verdade? Quantos esposos aí recebem o prato de comida feito na mesa pela esposa? Levanta a mão aí, irmão, tá com medo? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Agora a minha pergunta: quantas vezes vocês serviram a esposa de vocês? Não é gostoso, gente, a gente ser servido? É bom. Mas o Senhor, Ele só te coloca em uma posição de destaque, numa posição mais elevada, porque Ele acredita que o seu coração é de servo, que você chegou lá, é para que você possa estender a mão para aqueles que vêm atrás de você. Você não chegou lá à toa, sem um propósito. E você não chegou lá sozinho. Alguém, no meio do caminho, serviu de base para você. Abriu a porta para você e você conseguiu chegar lá. E o Senhor acredita que você vai servir as pessoas. Sempre, quando o Senhor confia a nós uma posição de liderança, é para nós sermos os facilitadores das pessoas que estão à nossa volta, para que nós possamos servir essas pessoas, estender a mão para essas pessoas. Ela vem aqui que eu vou te ajudar. Eu já cheguei aqui, olha onde eu estou hoje. Por esse caminho onde você vai passar, eu já passei. Então eu quero te dar alguns conselhos. Eu quero te ajudar a passar por esse caminho. Porque aquilo que eu sofri, você não vai sofrer se você ouvir. Então o Senhor nos coloca lá, querido, nesses lugares, para que nós possamos ajudar as pessoas. Nós fomos ministrar em um EDD lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Lembra, Fernando? Gente, na verdade eu não poderia falar o nome da cidade, né? Porque a gente está transmitindo, mas eu penso que os irmãos não vão ver essa live. Queridos, e nós chegamos lá de madrugada. Tinha mais alguns irmãos conosco, eu não lembro agora. E Deus já tinha feito milagres na estrada, livramento. Até o combustível do carro Ele multiplicou, irmãos. Você acredita nisso? O carro na reserva, a gente andou não sei quantos quilômetros, o carro na reserva. Reserva da reserva já, né? Chegamos lá de madrugada, fomos para um quarto. Quando nós chegamos naquele quarto, horrível. O pior quarto daquela estalagem lá, eles deixaram separado para nós. Eu não sei o que tinha ali,
para mim que era onde passava o esgoto, sabe? Que o cheiro era horrível naquele lugar. Os meus colegas de quarto, ó, vazaram todos. Não ficou nenhum lá. Quando dormi no carro, eu cobri a cabeça para filtrar um pouco aquele cheiro. Dormi lá os 3 dias, gente. Dormi naquele lugar terrível. Eu não desejo para você aquele lugar. Mas eu bem em paz com o meu coração. Porque eu fui lá para servir. Se tivesse aquela cama naquele lugar, tudo bem. Se não tivesse, olha, pastor, você vai ter que dormir aí no piso, sei lá, sentado, porque não tem. Para mim, tudo certo. Porque eu fui lá para servir. E o servo, ele não escolhe as condições e nem os meios. O importante é servir. Esse é o servo, escravo da orelha furada. Queridos, e eu estou falando isso não é porque eu sou bom, não. Pensa num homem ruim, multiplica por 2, sou eu. É porque eu olho para Jesus, e a exemplo de Jesus, como cristão, eu não posso fazer diferente. Eu preciso querer crescer. Eu preciso querer mudar. Preciso me abnegar das minhas vontades para fazer a vontade dele. O significado da palavra abnegado, que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, que não age por interesse próprio, abnegado, uma pessoa abnegada. Vamos lá, segundo, para nós andar na mesma direção do Espírito Santo, identificação com as pessoas. Olha só o verso 22. Quando eu estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Identificação com as pessoas. É tão gostoso você sentar com alguém, querido, que ele consegue ouvir você. Quer dizer que ele está se identificando com você, que ele está emprestando os seus ouvidos, e não só os seus ouvidos, mas o seu coração. Porque quando você ouve com os seus ouvidos, você pode até escutar a pessoa, mas você não está ouvindo. Quando você dá o ouvido, você se importa com ela. Às vezes, a pessoa está lá no controle da televisão, e o outro está falando, ei, você tá? Sim, tá. Mas está lá. Ela está escutando, mas ela não está ouvindo. Então, ouvir com o coração é se importar com a pessoa, é olhar nos olhos. Sim, é verdade. Se importar. Isso é ouvir com o coração. Se identificar com as pessoas. Emprestar o ombro para as pessoas. Relacionamento, querido, é a chave para nós ganharmos pessoas para Jesus. Relacionamento, bons relacionamentos. Por que bons relacionamentos? Porque tem relacionamento que é só graça, talvez você não está preparado ainda, tem que esperar um pouco. Porque se você for se relacionar com alguém que você não está preparado, é mais fácil essa pessoa te levar para a direção que ela está indo, do que você levar ela para a direção que você está indo, que é Cristo Jesus. Então, relacionamento com as pessoas, com muito cuidado. Terceiro, para nós andarmos na direção do Espírito Santo, treinamento rigoroso. Meu Deus, precisamos de treinamento. Olha só o versículo 25. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Você já pensou, querido, um atleta? Ele levanta cedo, ele tem uma refeição balanceada, regrada. Ele treina, ele vai para a academia, ele tem lá uma nutricionista acompanhando, preparando o seu cardápio. Ele tem um personal trainer que vai todos os dias acordar ele pela manhã, lá no seu alojamento, onde ele está dormindo,
declarando para ele: olha, é hora de você tomar o seu banho, o café está horário, hoje vai ser isso, vai ser aquilo. Porque ele precisa ser disciplinado em todos os aspectos. Olha só que interessante isso aqui. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Ele faz tudo isso, querido. Por quê? Porque ele quer aumentar os seus milhões lá na conta. Ele quer ser bem conhecido mundialmente. O seu passe vale milhões. É um prêmio perecível. Mas ele continua: nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Meu Deus, então nós precisamos disciplinar o nosso corpo também, se nós queremos ser usados pelo Senhor, andar na direção do Espírito Santo, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Oração, jejum, mergulho na palavra de Deus, relacionamento, estarmos cultuando ao Senhor, nas reuniões, nos eventos da minha igreja, meu discipulado, a minha célula, eu preciso estar ali. Então eu preciso ser disciplinado, porque nós corremos não para ganhar um prêmio perecível, assim como os atletas. Nós corremos para ganhar um prêmio eterno. Então é necessário disciplina, seriedade, consagração, sermos separados para o Senhor. Nós aprendemos há pouco em um seminário como nós vamos mergulhar em Deus. Quantos ainda estão com aquele fogo queimando aí em seu coração? Meu Deus, uns 2 ou 3. Isso mostra para mim claramente que nós precisamos nos disciplinar muito mais. Porque é muito bom, querido, pecar é gostoso demais, irmão. Não é? Pecar não é bom, gente? É bom, não é? Se não fosse bom, ninguém pecava. É bom. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então por que eu vou para essa área se eu tenho a vida em abundância em Cristo Jesus? Vida eterna com o Senhor. Então eu vou me disciplinar, eu vou me separar para o Senhor, eu vou acordar de manhã, a primeira coisa que vem na minha cabeça é oração, agradecer ao Senhor por aquele dia. Não vou sair já fazendo um monte de coisa. Não. Eu preciso me disciplinar. Quarto, já para nós irmos acabando, ter um alvo. Nós precisamos ter um alvo. Verso 26. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Eu tenho um alvo. Tudo que nós fazemos, querido, precisa ser intencional. Intencional. Eu vou me qualificar, eu vou estudar, eu vou me relacionar com Deus, eu vou me capacitar para que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus. É intencional. Não é, não, você acordou de manhã, estou preparado. Vou sair, é hoje. Não, querido. Você precisa ser intencional. Eu quero mudar o meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa, eu preciso ser intencional. Ver aonde que nós estamos falhando e ajustar. Eu quero ser um crente em Jesus, fiel, separado, santificado todos os dias. Eu preciso ser intencional, disciplinado. Porque senão, não vai acontecer. Então eu preciso ter um alvo. Nós temos que ter um alvo, senão nós vamos andar por aí sem direção. Se você caminhar por aí sem direção, sem ter um alvo na sua vida, com certeza você não vai chegar a lugar algum. Tem até uma frase que as pessoas dizem: se você está mirando em nada, certamente você vai acertar em cheio, em nada. Não tem como, gente. Nós precisamos ter um alvo claro.
Quinto, não ser desqualificado. Para nós andarmos na mesma direção do Espírito Santo, eu não posso ser desqualificado. E é possível que Deus seja desqualificado? Veja o verso 27 comigo. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Olha só isso aqui. Aqui, querido, está o nosso testemunho, a nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Às vezes nós somos cristão, homem e mulher de Deus, mas muitas vezes somos imaturos. E a nossa falta de maturidade faz com que nós sejamos desqualificados. Falamos coisas que não devemos, fazemos coisas que não era para nós fazermos. E aí, o nome de Jesus está sendo de alguma maneira prejudicado. Pessoas estão olhando para mim e para você. Eu e você somos a primeira Bíblia que aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus vão ler. Meu testemunho, a minha vida, o meu casamento, os nossos filhos, eles vão olhar para os nossos filhos. Nós somos a primeira Bíblia que as pessoas lá fora vão ler. Agora, que tipo de exemplo que nós estamos sendo? Quando nós compramos algo na quitanda lá, na vendinha do irmão, nós pagamos. Quando nós falamos, nós cumprimos. Pode ser coisa simples, mas se nós começarmos a liberar palavras ao vento, nós perdemos a autoridade no mundo espiritual. Aí nós oramos pela nossa casa e não acontece. Oramos pelos nossos filhos e não acontece. Oramos e não acontece. Por quê? Porque nós perdemos a autoridade no mundo espiritual. Porque a minha palavra, ela foi quebrada. Quando nós nos liberamos a nossa palavra, nós nos tornamos escravos dela. Então é muito importante, querido, nós buscarmos no Senhor essa maturidade. Temos problema como igreja local? Sim ou não? Meu Deus, como uma grande família de Deus aqui na terra, nós temos dificuldade. Assim como lá dentro da minha casa, eu tenho desafios para lidar com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha filha. Eu tenho desafios. Os dias são desafiadores. Na igreja também. Já pensou uma pessoa do Nordeste, outra lá do Pará, outro lado do Oeste, outro lado... lugares diferentes, tudo no mesmo ambiente. Nós vamos encontrar muitas dificuldades aqui. Mas a maturidade vai fazer com que nós venhamos a sentar à mesa, olhar nos olhos um dos outros e resolver aquela questão e continuar crescendo junto, porque essa é a vontade de Deus. Só que é muito mais fácil eu falar, tem tantas igrejas aí, eu vou para outra. O negócio é estar servindo a Deus. Está servindo a Deus, mas se não tiver um coração alinhado com o coração de Deus, um coração perdoador, é bem provável que aquilo que você está fazendo é palha. Então, sair não resolve. Resolve é maturidade, para sentar, olhar no olho e resolver as questões. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos desqualificados. O apóstolo Melvin diz uma frase muito interessante, você conhece ela. Só uma vida nós temos e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Um homem abnegado. Um homem que deixou a sua nação de origem, Estados Unidos,
vendeu aquilo que eles possuíam lá, suas posses, vieram para o Brasil como missionário e investiu a sua vida em missões aqui na nossa nação. Esse homem foi um homem abnegado. A nossa liderança, para a glória de Jesus, são homens e mulheres abnegados, caminham na direção do Espírito Santo, focados no propósito. E eu quero finalizar para você contando uma história verídica. Já quero te convidar a ficar de pé, para parecer que está acabando. Pastor Eibe conta uma história que ela aconteceu de verdade. O pastor passou o microfone para um irmão na igreja, um senhor já de idade. O irmão, fulano de tal, vai dar uma palavra à igreja. E esse pastor começou a contar uma história. Havia um marinheiro muito experiente. E esse marinheiro tinha um filho já rapaz também. E esse rapaz tinha um amigo. E um dia o filho chegou para esse marinheiro experiente e falou: pai, eu tenho um amigo e eu queria ganhar ele para Jesus, só que eu ainda não sei como fazer direito. Eu quero a sua ajuda para nós ganharmos o nosso amigo para Jesus, o meu amigo para Jesus. O que o senhor acha de a gente fazer uma viagem de barco? E nessa viagem nós vamos falar de Jesus para ele, e eu tenho certeza que nós vamos ter tempo e nós vamos ganhar ele para Jesus. O pai concordou, vamos então fazer essa viagem. E já nessa viagem, eles ali se depararam com uma grande tempestade no mar, onde o barco deles virou, e esse marinheiro experimentado, segura no barco. Porém, os dois jovens, os dois rapazes, foram arremessados um pouco mais distante, e ele não conseguia salvar os dois. Ele só tinha uma boia no barco, uma corda amarrada em uma boia. E aí então ele precisou agir rápido e pensar muito rápido. Ele falou: poxa, o meu filho, se ele morrer, ele já tem Jesus, se ele vai para a glória. Mas o amigo dele ainda não. Se ele morrer, ele vai para o inferno. Então, a decisão dele foi jogar aquela boia para o amigo do seu filho. Ele escolhe então salvar o seu filho, salvar o amigo do seu filho e deixar o filho morrer afogado. Naquele momento a igreja começa a conversar, um conversa com o outro, um fala com o outro. Não, isso não pode ser verdade. Não é verdade. Como que ele teve essa coragem de salvar o amigo e deixar o filho morrer? Nesse momento levanta o pastor, jovem, e pega o microfone. E aí ele fala: essa história é verdade. O marinheiro experiente é ele. É esse senhor que fala com a igreja. E esse jovem rapaz que ele salvou, sou eu, hoje, o seu pastor. Ele salvou aquela vida. E aquele rapaz entregou a vida para Jesus. E naquele instante, aquele rapaz era o pastor dele naquela igreja. Ele não mediu esforços, querido, para salvar uma vida. E assim, se nós pararmos para analisar, o nosso próprio Deus fez, entregando para ser crucificado naquela cruz, o próprio Jesus, para te resgatar, para salvar você, para nos salvar, para nos resgatar. Mesmo ele sabendo que o filho ia ser açoitado, humilhado, traído, abandonado e por fim crucificado. Mas o seu amor incondicional entrega o seu filho. E através da morte
e ressurreição de Cristo, hoje eu e você podemos desfrutar da vida eterna. Uma vida de abundância em Deus. E tudo que o Senhor espera de mim e de você é que nós venhamos a fazer o mesmo, nos doar em prol de vidas. Vidas, salvar vidas. Feche seus olhos por alguns instantes. Comece a falar com o Senhor. Comece a pedir ao Espírito Santo para que Ele possa trazer clareza ao seu coração. O que você está fazendo hoje? Você tem sido a luz do mundo, o sal da terra, trazido clareza e sabor à vida das pessoas? Ou você tem se misturado às coisas do mundo? Pastor, nada a ver. Nada a ver isso. O que eu estou fazendo é tranquilo. Não, eu tenho controle sobre isso. Jesus não te chamou para isso. Jesus te resgatou, te salvou para você ser luz, para você ser diferente, fazer a diferença. E ser diferente não é não se relacionar, é se relacionar, mas saber quem você é no meio da multidão. Saber quem você é. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Totalmente teu, Jesus, totalmente teu. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor nos amou. Restaurou a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Oh, o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Os escolhidos, querido, não tem escolha, como eu costumo dizer. Os escolhidos não têm escolha. O Senhor já investiu tanto em você. A sua vida custou um preço de sangue. É por isso que Ele não desiste de você.
Ele não desiste de você. E você será usado no nome poderoso de Jesus, de maneira extraordinária, para tocar a sua casa, a sua família, a vida dos seus filhos, aonde você trabalha. As pessoas vão ver Cristo através de você, vão ver Cristo através da sua vida, e vão querer desfrutar dessa mesma vida de abundância que você desfruta hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa. Meu Deus, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma mulher de Deus, já fiz tanta coisa. No caminhar, no processo, fiz tanta coisa. Saiba que o Senhor, Ele não olha para aquilo que você fez. Basta o seu coração arrependido diante dEle. O coração dEle se move ao seu favor. E a partir daí, vida nova. Levanta a cabeça e começa a viver tudo novo no Senhor. Porque Ele é um Deus de novidade. Ele faz novo, tudo de novo. Aleluia. Ele faz novo, tudo de novo. Não baixe a cabeça, não volta para trás, não diminua os seus passos. Nós estamos correndo para o alvo. E o nosso prêmio não é corruptível. Aleluia, é um prêmio eterno. Eterno, não desfoque do Senhor. Não solte as mãos do Senhor. Não solte as mãos do Senhor. Não se perca no meio do caminho. A sua vida é valiosa. A sua vida é valiosa. Aleluia. Meu Deus, dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Há um novo tempo, querido, para essa igreja. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Nós vamos continuar ganhando essa cidade para Jesus. Nós cremos nisso. Seremos eu e você sendo usado pelo Senhor como instrumento de transformação nas mãos de Deus. Nós vamos continuar focados, tendo Jesus como nosso principal alvo. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do nosso doce e amado amigo Espírito Santo não esteja somente hoje sobre você. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a preciosa paz. Amém? Dê um forte aplauso a Ele. Um ótimo restante de semana para você. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus.